Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um pouco, tá, sobre o meu estágio de nutrição clínica. Na minha faculdade o estágio foi dividido em duas partes. A primeira eu fiz no hospital e a segunda eu fiz na clínica escola, tá? Antes de iniciar o vídeo eu peço que vocês curtam ele, tá? Se inscreva aqui no canal e compartilhe com os amigos. Uma coisa que você precisa saber a respeito desse estágio, tá, do estágio de clínica, é que ele é um estágio obrigatório. Durante a faculdade a gente vai fazer 3 estágios obrigatórios, que é o de clínica, de saúde coletiva ou saúde pública e o de UAMS. Fora esses estágios, tá, esses 3 estágios, a gente é liberado para fazer estágio extracurricular, certo? Que são os não obrigatórios. Só que pra gente se formar, a gente vai ter que cursar esses 3 estágios, tá, para poder se formar. Sem eles a gente não se forma, a gente não cola grau. Os estágios obrigatórios, eles não são remunerados, tá? A gente tem que arcar com passagem, tem que arcar com alimentação, ou seja, com as nossas despesas. Já nos extracurriculares, a gente vai receber uma bolsa por isso, tá? Recebe uma bolsa, geralmente também recebe ajuda com transporte e com alimentação. Eu fiz os 3 estágios obrigatórios, tá? E ainda fiz o extracurricular meu, que foi no SESC. E lá eu recebi a bolsa, tá? Auxílio com transporte e desconto na alimentação. É importante lembrar que se você, por exemplo, conseguir um estágio em uma clínica no segundo período do curso, porém a disciplina de estágio não está disponível no segundo período, ela não vai contar para você, tá? Por exemplo, o meu estágio extracurricular do SESC foi de saúde coletiva. Porém, durante o meu período de estágio, eu não tinha essa disciplina na minha grade. Ou seja, ela não entrou, não contou para mim, contou apenas como um estágio extracurricular, mas eu ainda assim tive que fazer o estágio obrigatório de saúde coletiva. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho, tá, sobre minha experiência de estágio na clínica, certo? Então, bora lá. Eu fiz estágio em um hospital particular aqui do meu estado, certo? Que tem a área particular e tem a área do SUS, né? Sendo que a nossa faculdade era responsável pela ala do SUS, tá? De nutrição era responsável pelo SUS. E todos os pacientes são provenientes, tá, do Hospital Geral do Estado, aqui de onde eu moro. Na minha faculdade, o estágio de clínica são divididos em 2 partes. Uma parte é na clínica, que é o hospital, na clínica do hospital, e a segunda parte do estágio é dividido ou na clínica escola da faculdade, tá? Ou no exército, que foi o meu caso. Eu escolhi ficar no exército, que era mais próximo de casa e mais próximo do outro estágio. Um semestre só, eu fiz estágio de saúde coletiva e os 2 estágios de clínica. Esse período foi bem corrido para mim. Foi o último período, mas foi o mais corrido. No seu primeiro dia de estágio na clínica no hospital, certo? O seu preceptor de estágio, tá? Vai lhe apresentar todo o hospital, vai mostrar todas as acomodações, os quartos que você deve entrar, os quartos que você não pode entrar. No hospital mesmo que eu estava, a gente não podia entrar no quarto, tá, de quem estava com tuberculose, tá? Porque era bem arriscado, só entrava lá com roupa específica e tudo mais. Era bem arriscado, só entrava lá com roupa específica e tudo mais. No primeiro dia também a gente tem que levar nossa prancheta, certo? Que é o que a gente vai andar com nossos papeizinhos para fazer as perguntas aos pacientes, tá? Para fazer a avaliação, como é que eles estão. Que depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Tem que ir com a roupa branca, tá? Roupa clarinha, sapato fechado, usar luvas, touca, máscara, tá? Todos os EPIs necessários para um ambiente de contaminação. Depois que eu conheci todas as áreas de hospital, a minha preceptora me pediu para escolher qual quarto eu queria ficar. Se eu queria ficar na ala de enteral, se eu queria ficar na área de cirurgias mais pesadas, né, bem dizer assim. Se eu queria ficar na ala de cirurgia geral, e enfim, eu escolhi cirurgia geral. E essa ala era a que tinha mais rotatividade. Por isso que eu escolhi, porque eu queria estar vendo, assim, vários casos, né, durante o máximo que eu pudesse durante o meu estágio. E minha gente, sem brincadeira nenhuma, o que mais tinha lá era caso de apendicite, certo? Tinha casos de gente que tinha brigado na rua, tá? Gente que tinha levado facada na barriga, no olho. Era bem diversificado, tá? Esse quarto era bem diversificado. Tinham 5 leitos nele. E eu dividia o quarto com uma amiga minha. Então a gente revezava. Um dia eu pegava 3 pacientes e ela 2. E outro dia a gente invertia. Ou senão, quem chegasse primeiro pegava logo todos os casos. Depois a gente só dividia porque tem que fazer os cálculos, né? Lembrando que a minha ala era do SUS. Então os pacientes eles não demoravam muito lá. Tinha gente que ficava só uns 3 dias. Poucos ficavam mais de 5 dias, tá? Mas geralmente eles nunca ficavam mais de uma semana, tá?
Então a rotatividade era realmente muito alta, diferente dos outros quartos. Nos outros quartos tinha gente que passava meses lá, tá? Então por isso que eu escolhi o quarto de cirurgia geral. Assim, depois que a gente chega no hospital, tá? Escolhe o quarto tudo certinho, a nutricionista do local nos acompanha, tá? Pra primeira triagem. Nas triagens que a gente faz é bem básico, por isso que eu digo que você vai precisar também de uma prancheta até para ficar mais confortável. A gente avalia o peso, avalia como é que está a aceitabilidade da dieta, se o paciente está conseguindo deglutir bem, se está tomando água, se está com diurese presente, fezes presentes ou ausentes, tá? A gente avalia tudo, avalia se há edemas, por isso também é importante estar sempre usando EPI, minha gente. Sempre tem que estar usando luva, usando máscara, touca, tudo certinho, tá? Porque a gente tem contato sim com os pacientes. Depois que a gente consegue colher todas essas informações, a gente anota tudo nos papeizinhos, né, que cada hospital tem seu protocolo, e a gente consegue avaliar se o paciente está desnutrido, está nutrido, como é que tá a aceitação, se precisa alterar alguma coisa, certo? Então é bem simples, tá? O importante é a gente ter bastante atenção, tá? Nas queixas do paciente. E outra coisa, no hospital é um padrão, tá? Não tem muita coisa para fazer assim fora do normal, é uma rotina. Você tem que passar até tal hora no quarto, você tem que fazer o cálculo certinho para poder entregar até tal hora para o médico avaliar, para ver como é que tá o andamento, tá, do paciente. Então é tudo certinho, tá? Não tem muita coisa para se fazer. A gente pode atender diversas pessoas, tá? Eu mesma atendi homem, atendi mulher, atendi idoso, criança, tá? Diferentes casos. Já também precisei ir para outra ala, tá? Porque precisavam de um nutricionista lá. E eu fui atender, tá? Numa ala onde tinham pacientes acamados, tá? Que já são outros cálculos, tá? Já são outras coisas, então você precisa estar bem preparado, certo? Mas é tudo muito fácil, minha gente. Como você pega a prática muito rápido. Eu mesma estava com medo desse estágio, porque as pessoas falam mil e uma coisas, mas foi bem tranquilo e super, passo rápido, tá? E como eu falei pra vocês, eu fiz estágio em 2 locais, tá? Esse foi o da clínica no hospital, e o segundo estágio que eu fiz também, tá? Em dias alternados com esse, que também foi da clínica no Exército, foi bem tranquilo. Que no caso esse do Exército seria o mesmo da clínica escola na faculdade, tá? Você atende pacientes que têm diabetes, hipertensão, tá? Pacientes que querem engordar, pacientes que querem emagrecer. É bem mais tranquilo, vamos dizer assim. Você também tem um prazo para entrega das dietas, tá? Dos planos alimentares. E se der tempo, tem também o acompanhamento, tá bom? Então é isso, minha gente. Esse foi mais um vídeo aqui no canal, tá? Eu espero ajudar vocês que desejam cursar nutrição, que estão pensando que os estágios são a fase difícil da faculdade, mas não são, tá? Passam super rápido. E é só você pôr em prática tudo que você aprendeu, tá? Durante a graduação. Até o próximo vídeo.